Aleluias. Irmãos, Deus me deu uma palavra em cima do tema. Tenho 2 semanas que já me passaram esse tema, ou mais, não sei. Mas nessas 2 semanas, Deus não me deu nada. Ele foi falar ao meu coração verdadeiramente ontem, de ontem para hoje. Eu glorifico ao Senhor, porque eu tentei meditar na palavra assim, em cima do tema, mas não funcionava. Deus trabalha da forma dele, né? Não tem por que eu questionar. Mas uma coisa é certa, Ele sabe o que Ele preparou para o seu povo esta noite. E eu creio que não vai sair ninguém daqui, aleluias, vazio de Deus, mas cheio do Espírito Santo. E principalmente com o foco deste culto, que é libertação. Aleluias. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos... Aleluias. Aleluias. Mas eu meditando na palavra, eu me pego muito indagando a Deus sobre mim mesmo. Eu me falo: Senhor, eu estou no meu ministério, estou servindo ao Senhor, mas eu estou liberto verdadeiramente? Será que eu sei todas as verdades? Será que eu conheço a verdade mesmo de tal forma que eu estou liberto do meu pecado? Mesmo que o pecado eu não consiga perceber que eu tenho, será que eu estou liberto até deste pecado? E Deus me levou em 3 palavras, 2 histórias no Evangelho e 1 em Romanos. E eu quero entrar em etapas aqui. Primeiramente eu vou pedir que os irmãos abram as Bíblias no livro em 2º Evangelho de João, no seu capítulo 4, amém? Aleluias. João 4 é a história de uma mulher muito conhecida, né? Mulher de Samaria. Essa é uma das histórias que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou estar lendo aqui, que os irmãos me acompanhem. Minha Bíblia é a versão atual. Espero que os irmãos entendam, amém? Consigam acompanhar. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Abre parênteses. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Fecha parênteses. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar na região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado para seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, um parênteses aqui. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Outro parênteses aqui ele abre. Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem está lhe pedindo água, você pediria a ele água da vida e ele lhe daria. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que o Senhor vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de vida que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Amém? Somente até aí. Depois eu leio mais para frente. E essa história é bastante conhecida daquela mulher que diz a palavra que Jesus precisava passar em Samaria. Tem uma rixa já antiga entre o povo de Samaria e Israel, e os judeus, né? E essas coisas trouxeram para essa mulher um algo cultural, algo que ela precisava libertar
mas não era algo, um sentimento ruim, mas era um pecado que ela não sabia que existia. E Jesus veio para quebrar paradigmas, né? Ele veio para mostrar que não existe acepção entre pessoas e que nós devemos confraternizar entre nós, seja lá qual for o povo. E ali ele passa por Samaria e já a primeira libertação ocorre, porque ele era um homem comum, ele era judeu, mas ele não fala nada para ela, ele só pede um pouco de água. Mas só aquilo que estava nela, os costumes que os antigos tinham ensinado para ela, para os pais talvez, como nós muitas vezes temos costumes dos nossos pais, que nossos avós ensinaram nossos pais, é aquilo que ela aprende na cultura dela, que o pessoal de Samaria não devia se juntar com o pessoal que era judeu. E ali, ele só pedindo um pouco de água, causa uma confusão na cabeça dela, só porque ele era judeu. E eu imagino aquela mulher, opa, por que você está me pedindo água? Você nem deveria isso, porque nossas culturas não se batem. Eu não te odeio, mas nossas culturas não se batem, e é por isso que você não deve me pedir água. E aí, começa um diálogo. Ela cheia de confusão na cabeça, e Jesus começa... ele começa a se apresentar como parábola. Ele se apresenta como parábola, ele se apresenta como água da vida. E ela fica indignada no começo, mas você não tem balde? Como é que você vai me dar essa água, vai pegar essa água? Aí ele fala que é pedir para Deus a água. E deixa eu ver aqui minha cola, licença. E ela fica muito empolgada. Ela ali, papo vai, papo vem. E ela, nossa, esse homem é diferente. E ela fica empolgada quando ele fala que ele tem dessa água. Mas só que Jesus, na próxima palavra dele, é que vai começar a libertação daquela mulher. No começo ele estava se apresentando em forma de parábola, mas só que ele chega no profundo quando ele faz a pergunta: eu vou te dar dessa água, vai lá. Aliás, ele fala para ela: eu vou te dar dessa água, mas vai lá e chama seu marido, depois volte e toma. Aí ele pegou no ponto fraco dela. A palavra diz que aquela mulher tinha 5 maridos, e o sexto não era marido de verdade. Teve 5 homens e o sexto já não era dela de verdade. Então eu fico imaginando, sabe, gente, quando você vai no shopping, compra um monte de coisa, ou no mercado compra um monte de coisa, vai passar o cartão não passa? Aí foi o balde de água fria que ele jogou nela. Eu vou te dar dessa água, você está pedindo? Claro que eu te dou. Mas só que você tem que buscar o seu marido para tomar com você. Aí ele faz ela refletir. E eu fico vendo nela muito de nós. No momento que a gente está tão frágil em nossas vidas, no momento que vamos dizer, o mundo já está cansativo para a gente, que a gente anda de um lado, a gente anda para o outro, e a gente tenta colocar soluções, achar prazeres em muitas coisas, mas não está dando certo. E aí, é como esses 5 maridos que ela teve, esses 5 homens, a gente acha um prazer ali, fadiga, a gente acha outro prazer ali, fadiga, a gente acha outro prazer ali, fadiga. Aí a gente está dentro deste culto, Jesus chega e pergunta para a gente: vá atrás daquilo que tanto te faz feliz, e volta aqui e me diz que você tem mesmo prazer naquelas coisas. E a gente chega e fala: Senhor, o que aconteceu comigo até hoje, eu só achei decepções. Aí então, Jesus dá continuidade naquilo que ele está falando para ela. E é interessante porque Jesus já sabia da história toda daquela mulher. Jesus já sabia da caminhada dos maridos, mas só que ele chega e pede um pouco de água, mas só que de repente gera toda essa situação por causa da cultura dela, que era contrária dos judeus, e ela faz gerar todo esse diálogo, e esse diálogo leva a ela refletir sobre o que ela tinha feito, sobre o que ela estava fazendo da vida dela, sobre quem era ela realmente, aleluia, a posição dela de mulher na sociedade. E então Jesus faz ela olhar a verdade dentro dela, e é tão difícil quando a gente encara a nossa verdade.
É tão difícil quando a gente olha para nós mesmos, aleluias, e depois de uma discussão com uma pessoa, a gente acha que a pessoa está errada, e em vez de a gente pensar assim, que Jesus disse no Sermão da Montanha que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão considerados filhos de Deus. Não, nós achamos que a pessoa com a qual nós brigamos está errada, ao invés de nós causarmos uma situação que poderia trazer paz para aquela situação que nós acabamos de cometer. Entende o que eu quero dizer? Foi ela olhando para dentro dela. Foi ela reconhecendo que ela estava errado. Talvez o marido que ela arrumava não prestava mesmo e abandonou ela. Mas só que ela já tinha arrumado outros 4, não sei. Mas o problema era ela, por não se respeitar como mulher. E Jesus faz ela olhar para ela mesma. E aí eu creio que quando, na palavra do filho pródigo, fala que uma hora ele cai em si. E quando a gente cai em si é complicado. Todas as situações que nós temos cometido vêm sobre nós, faz com que nós refletimos bastante com o que nós temos feito, faz a gente alcançarmos um nível que muitas das vezes quando nós não estamos em Cristo, chega a ser desesperador, e eu passei por esta situação. Mas eu glorifico ao Senhor porque Ele me achou e Ele fez a pergunta para mim: olha para si mesmo, o que você tem feito? Aleluias. E para dar continuidade, ele vai lá, ele tem aquele diálogo com ela já cai em si, ela se liberta e depois ela reconhece ele como Messias e não mais como profeta, como diz aqui no começo, que ela fala: agora eu vejo que você é profeta, mas não, ele já é o libertador do povo. E aquela mulher verdadeiramente estava liberta. Mas só que para continuar a libertação, ou o que ocasiona na libertação e naquele povo samaritano, no verso 39 vai dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. O povo também sabia o que ela tem feito, o que ela estava fazendo. Quando os samaritanos chegaram onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ali ficou mais 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós vemos e ouvimos falar, e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Então o que Ele fez com uma mulher ocasionou na salvação de um povo inteiro, através do testemunho de libertação. Aleluias, aleluias. E ela aceitou a libertação ao seu coração. Mas tem outra situação. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19, no seu verso 16. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o teu pai e tua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino do céu, no reino de Deus, do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Outra passagem tremenda, e Jesus falou no meu coração. Ele chega perguntando com Jesus. Imagina Jesus assim, com pessoas humildes em volta dele, os discípulos que eram na sua maioria pessoas humildes também, da pesca, aleluias. E também Jesus era cercado de pessoas tranquilas, também humildes, pessoas de aldeias ali. Aí de repente chega um homem cheio de si, surge do nada, tal, com roupas bonitas,
diferenciado no meio da multidão, e fala: bom mestre. Jesus tinha uma percepção incrível em sacar pecados. Aquele homem não sabia o seu pecado, mas só que mais para frente Jesus mostra e vem à tona. Então ele fala: bom mestre. Jesus já fala: por que me chamas bom? E ele fala: Senhor, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? E ele responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, e assim por diante. E a Bíblia fala o seguinte, que Jesus fala: só falta uma coisa, em outras versões, uma coisa. Pra gente falta quantas, irmãos? Para aquele homem só faltava uma. E aí ele fica feliz. Ele fica feliz como aquela mulher ficou quando ele falou que tinha da água da vida e ia dar para ela. Mas na sequência Jesus fala algo para ele que era o pecado que estava escondido e nem ele mesmo sabia que tinha. Ele era rico. E Jesus vai lá e fala: dê tudo o que você tem aos pobres e siga-me. Era só uma coisa. Mas só que o tesouro dele não estava no Deus da salvação. O tesouro dele estava na sua riqueza. E a Bíblia diz que onde está o seu coração, está o seu tesouro. Outro balde de água fria que Jesus joga. Jesus era especialista em conseguir boas amizades e fazê-las pensar sobre si mesmo. E ali ele vai lá e faz a pergunta para aquele jovem. Eu imagino que aquele jovem, quando ele fala que já fazia tudo aquilo que Jesus estava falando, porque ele já fazia. Ele falava assim, ele falou: Senhor, eu já faço tudo isso. E eu imagino ele se achando merecedor. Ele falando: eu faço tudo isso mesmo, então tá de boa, eu vou ter a salvação, vou ter meu dinheiro, vou continuar na minha vida de boa, tranquilo. Mas só que Jesus acabou onde ele mais precisava, com a soberba. Mas Jesus deu o direito de escolha para aquele homem sobre a sua libertação. A pergunta que ele fez para a mulher sobre o seu marido, ela simplesmente podia abandonar ele também num sentimento de tristeza. Mas não, ela escolheu ser liberta por um Deus que tinha mais para ela. Mas esse jovem rico não. O jovem rico escolheu o dinheiro ao invés de Deus. Mas só que Jesus também tinha libertação para ele. E a palavra diz que ele saiu frustrado. E não é muito diferente de hoje. Nada diferente de hoje. Muitas das vezes nós, irmãos, temos duas escolhas. Temos sempre duas escolhas: fazer a vontade de Deus ou seguir nosso coração. E como é difícil. E como é difícil abandonar aquilo que mais queremos. Como é difícil abandonar aquilo que mais ansiamos para servir a Deus. Como é difícil se lançar num ato de fé tão incrível, que é se jogar no vazio, esperando que Deus nos liberte de nós mesmos, se lançar no nada, esperando que há um Deus que nos proteja, ao invés de no conforto que nós vemos. É difícil mesmo, é difícil largar tudo que somos. Quando eu não era cristão eu bebia, largar a bebida foi fácil, mas largar outros vícios foi difícil. Pecados pequenos não são difíceis de largar, mas aquele pecado que Jesus espera que nós largamos, esse aí que é o complicado. Esse aí que é o complicado, esse que ele esperava do jovem rico. Ele estava cheio de si, ele era soberbo e não sabia. E de repente, com uma pergunta: dá o seu dinheiro? E Jesus queria que ele fosse pobre? Lógico que não, senão ele pedia para Zaqueu doar tudo também. Mas Zaqueu, com um coração caridoso, falou assim: eu vou dar tudo que eu peguei dos outros, vou restituir 5 vezes mais, e eu quero só te servir. Jesus não queria que ele fosse pobre, Jesus só queria libertar ele da soberba. Olha a diferença. A diferença de quem se entrega e a diferença de quem precisa ser liberto. Quem se entrega dá sem pensar no amanhã. Mas quem tem que ser liberto repensa 1000 vezes antes de dar o que o Senhor quer. E é isso que Deus quer fazer no nosso coração hoje. O Espírito Santo testifica: eu sei o que eu devo ser liberto. E Ele fala ao meu coração. Eu tenho certeza que sabe o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E sabe que Deus tem que te libertar de algo. Mas e aí, você vai querer ser liberto? Ou você vai abandonar a Jesus como aquele jovem rico? Tem duas opções: a mulher que foi liberta e através dela um povo foi transformado pelo testemunho, ou um homem que não quis ser liberto e ficou com seu dinheiro. E ele, eu acredito, por não ter sido liberto naquela hora e talvez não tenha sido liberto depois, hoje ele está esperando o julgamento e provavelmente não seja a salvação, infelizmente. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, meus irmãos.
E é nessa parte também que eu quero chegar, que vocês também possam abrir a Bíblia de vocês no livro de Romanos 12, no seu verso 2. Duas situações: a mulher que foi liberta verdadeiramente e o homem que por sua soberba escolheu não ser liberto. Ouçam isso: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Na mente de vocês. Mudança na mente de vocês. Às vezes nós pensamos que Deus vai pegar a gente com as suas mãos e vai falar assim: não peque, não peque, fica aqui, não vai para esse lado. Mas a transformação é na mente. A palavra diz: deixem, deixem. O Espírito Santo tem falado ao seu coração, nos seus pensamentos ele tem falado. Você tem deixado o Espírito Santo falar ao seu coração e obedecido às palavras dele? Ou você só tem ouvido e fingido que não é com você? Olha só que coisa, é para deixar. Em momento nenhum Deus vai te forçar a fazer nada. Em momento nenhum Deus vai te libertar. Aleluia, porque Ele decidiu fazer você especial e no estalar de dedos Ele te libertou de repente. Não, mas é para deixar. E quem deixa somos nós. A transformação vem através do Espírito Santo, que é a vontade do Senhor. Mas que nós temos que deixar Ele renovar nossos pensamentos. Temos feito isso verdadeiramente? E tudo isso é para ocasionar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Por que nós escolhemos tudo o contrário? Por que nós escolhemos o contrário, meus irmãos? Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Olha só que coisa, eu não sei o que o Senhor colocou no seu coração. Em 4 anos que eu estou na igreja, esse ano foi o que mais o Senhor mostrou quem eu era. Acho que em 3 anos de ministério eu tinha muitos pecados ainda, mas só que eu ainda não conseguia enxergá-los. Mas esse ano veio à tona. Como Jesus deixou Elias naquela caverna durante 3 anos cativo, imagino eu que Elias passava necessidade, sim, com certeza. 3 anos solitário numa caverna, eu tenho certeza que em algum momento ele pensou em ter uma companhia física. Em algum momento ele pensou em sair fora da caverna, quem não? Sozinho, 3 anos, em 4 anos de ministério, esse ano eu creio que Jesus mostrou a minha verdade escancarada na minha cara, me fez chorar muitas vezes, mas não porque Ele quis que eu chorasse, mas porque o meu pecado me doeu, e eu vi que estava indo na contramão do Senhor, mesmo pensando que eu estava a favor dEle, e eu falei: Senhor, eu não sou nada realmente, eu penso que sou alguém. E Ele falou: talvez você precisa desse momento de solidão, talvez não, você tem que ter esse momento de solidão, para que você saia da caverna preparado para uma grande obra. Entende? Eu não sei qual é o que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração para ser liberto. Talvez você esteja vivendo numa dependência emocional de uma pessoa que vamos se dizer, te dispensou. E você insiste em querer ela, e você insiste em ter ela. Eu passei por isso, eu confesso. Mas foi quando Deus mostrou: isso é idolatria, meu filho, isso é idolatria, isso não é legal, porque é Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Me ame de todo o seu coração, porque não vai te faltar nada, não vai te faltar nada, no tempo certo, aleluia, todo o desejo do seu coração eu vou te dar. Mas faça a minha vontade primeiramente. E eu tive que encarar essa realidade com firmeza. Eu tive que encarar essa realidade com clareza, porque estava escancarado o que me fazia mal. Estava escancarado, e às vezes a gente não quer enxergar o que nos faz mal. Não queremos enxergar, essa é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está escancarada. E aí, com meus pensamentos eu quero ser liberto? Com meus pensamentos eu realmente quero ser liberto? Talvez seja um menino que não está te dando bola e você: eu estou sofrendo. Talvez seja a pornografia que você não consegue se libertar. E aí? Vamos deixar Deus renovar nossos pensamentos para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus?
Será que nós estamos amando mais a igreja do Senhor do que nossos rolês aleatórios? Muitas das vezes recebemos um convite para ir em algum lugar, para honrar compromissos, mas não, preferimos estar em, vamos se dizer, Netflix. Ou hoje eu estou muito cansado porque trabalhei demais e tá osso. Não. Jesus é interessante, uma palavra que ele estava muito cansado e as pessoas foram com seus barquinhos ali e ele já ia descansar. Mas só que ele olhou, teve compaixão e a vontade do Pai foi feita através da vida de Jesus. Muitos curados, a obra foi feita e ele deixou para descansar depois. A obra do Senhor é isso. Cansaço nós temos que ter nosso momento de lazer, porque é muito bom servir a Deus e tirar um proveito de vez em quando, como não? E como estar na casa do Senhor também é uma alegria muito grande. Mas será que em momentos de renúncia, onde nós temos que estar, mas escolhemos não estar, Deus tem se agradado de nós? Talvez você tenha vindo com seu coração meio que não querendo vir, mas hoje Deus quer te libertar. Hoje Deus quer te libertar verdadeiramente. E é o que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela mulher escolheu a verdade. Aquela mulher escolheu olhar para si mesmo e reconhecer o seu erro. Eu estou no adultério, eu tenho feito isso mesmo. As pessoas sabem mesmo sobre mim. Eu tenho feito coisas que escandalizam o povo, mas só que eu escolho a verdade, e a verdade me libertou a ponto de cativar um povo inteiro. Ou será que a verdade está escancarada em nossos corações, mas ainda temos aquele receio muito grande de não largar as coisas que não nos convêm mais e seguimos o nosso próprio coração? São dois contextos diferentes, mas com palavras tremendas, com mensagens tremendas. Irmão, o Espírito Santo testifica. Você no seu pensar, você no seu coração sabe o que o Senhor quer para você. Você no seu coração sabe o que o Senhor está falando para você. Você no seu coração sabe que Ele quer você. Você no seu coração é teimoso, sim, como eu fui um dia, mas só que Ele clama a você: eu estou te dando a oportunidade. Escolha ser liberto verdadeiramente e fazer a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. É perfeita, perfeita, perfeita. Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou que é perfeita, por que temer? Vamos se lançar num ato de fé verdadeiro, crendo que Ele vai ser perfeito e suficiente. Ele é suficiente. Aleluias! Ele é suficiente. Aleluias! A renúncia não é nada em comparado ao amor que nós lançamos ao coração dele, e Ele manda de volta. Aleluias! Ele manda de volta esse amor e faz você ser uma pessoa muito melhor. Nós sermos pessoas melhores. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra no coração. Você tem duas escolhas. Olhem esses exemplos: a mulher que escolheu libertação ao coração e o homem que escolheu ficar com o que o seu coração mais desejava, que era o seu dinheiro. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aplaudam ao Senhor. Voltei. Agora o irmão Klaus aqui vai apresentar os visitantes da noite.